Traz os detalhes pra gente ler. Joelma colocou silicone quando tinha 30 anos. A vontade de colocar a prótese nos seios surgiu depois que ela amamentou os filhos. Na época, o procedimento foi importante para ajudar na autoestima dessa mãe. Mas 22 anos depois, uma descoberta transformou a vida de Joelma. Ao mesmo tempo em que ela se sentia mais bonita, o corpo mandava um sinal. O primeiro foi as plaquetas baixas, de início sem causa aparente. E então veio a Covid-19. Depois de positivar para o coronavírus, Joelma correu risco de vida. As plaquetas estavam baixíssimas. O sistema imunológico dela foi afetado e ela queria saber o porquê. Então, começou a investigar. Depois de pesquisar bastante, eu cheguei no meu médico, o reumatologista, e ele disse que eu tinha que ficar longe de 3 coisas: o sol, o estradiol e o silicone. E aí eu fiquei super assustada na hora e disse, mas eu tenho silicone. Daí ele disse, não, essa que você tem, esquece que não tem mais jeito. Tive que esperar muitos meses até conseguir ficar com plaquetas estáveis, tomando corticoide, imunossupressor, para conseguir chegar a fazer a cirurgia. Isso foi quando eu descobri mesmo que era ali por volta de final de março, começo de abril, até agora, dia 5 de outubro, que foi a cirurgia. Foram esses meses todos desse, uma vida, né? Que parece que foram 20 anos que eu passei ali de preparação mesmo. E não foi uma preparação só da saúde física, foi uma preparação mental, psicológica. A retirada dos implantes é chamada de explante, procedimento que aumentou nos últimos anos. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, o número de remoção de prótese de mama aumentou 33% no Brasil. No último ano, em torno de 25 mil pacientes procuraram cirurgiões plásticos para fazer a retirada do implante, mas ao mesmo tempo nós tivemos quase 200 mil mulheres que fizeram a mamoplastia de aumento utilizando implantes. Então, embora seja um número que vem aumentando, ainda é muito inferior ao número de mulheres que fazem o aumento mamário com o implante. Muitas pacientes hoje acabam não querendo mais ficar mexendo na mama, devido à prótese descer, cair e tal. Elas acabam optando, muitos que eu recebo, em retirar a prótese, fazer o explante, reposicionar a mama e ficar sem a prótese. No caso de Joelma, ela decidiu tirar o silicone depois de descobrir que tinha síndrome de Ásia. A síndrome de Ásia, ela é quando o paciente acaba desenvolvendo uma doença autoimune e tem um adjuvante, algum corpo estranho dentro dele, e vai ter alguns sintomas que vai classificar na síndrome de Ásia, como dor articular, mialgia, queda de cabelo, alguns sintomas junto com essa doença autoimune que foi um start devido a um corpo estranho dentro desse paciente. Além da síndrome de Ásia, Joelma acredita que teve a doença do silicone. O que a gente tem conversado, atendido alguns pacientes e acaba classificando como doença do silicone, alguns sintomas que os pacientes sentem, acabam apresentando e quando retiram a prótese, acabam melhorando desses sintomas. Então, aí a gente fala que seria uma doença do silicone. Não existem dados científicos que comprovem a existência da doença do silicone. Muitas mulheres nem sabem que um sintoma pode estar relacionado com a prótese. Por isso, o diagnóstico é complicado. Tem um conjunto de sintomas que o paciente acaba apresentando que leva a gente a pensar que aquilo pode ser da prótese ou não. Mas, infelizmente, não tem um exame que a gente fale assim, olha, isso é da prótese, você vai tirar a prótese e vai melhorar. Para aprender um pouco mais sobre a doença, Joelma procurou ajuda na internet. Foi em grupos do Facebook que ela encontrou várias mulheres com casos parecidos. E com esse apoio, decidiu fazer o explante. Depois da cirurgia, a fotógrafa viu uma oportunidade de também colaborar com essa mulherada e começou a postar nas redes sociais. Tem também umas 4 ou 5 contas no Instagram também, que eu tenho ali no Instagram lá várias indicações, que também são muito importantes porque é uma troca, né? Uma ajuda a outra e uma vai levando para a outra e a gente vai disseminando essa ideia de que a gente precisa
Precisa. Colocar a mão na consciência e entender que os nossos valores precisam mudar. Essa cirurgiã plástica diz que, antes de tudo, a mulher precisa ter certeza de que quer retirar o silicone. Não existe um especialista de explante, mas existem sim técnicas de mamoplastia, as técnicas utilizadas normalmente, que são utilizadas para fazer a remoção dos implantes. Hoje, Joelma está feliz com os seios naturais. A síndrome de Ásia e a remoção da prótese não foi um processo fácil, mas para ela, a saúde é em primeiro lugar. Começando pela alimentação regrada, sabe? Não ficar bebendo, ficar enchendo a cara, né? Eu não bebo mais, mas assim, não beber. Dormir bem, né? Ter uma qualidade de sono boa, fazer atividade física regular. Eu já fazia, mas hoje faço com muito mais, pensando muito mais na saúde do que na estética. Então, assim, e pensar na meditação também, o yoga, ferramentas que fazem a gente crescer em todos os níveis, não só corpo, mas corpo, mente e espírito. E é importante, né? Eu acho que as palavras dela são bem o que muitas mulheres precisam sempre entender, né? Ter esse controle e principalmente esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Agora, não dá para aceitar, né? Uma mulher tenha o direito de decidir sobre o corpo dela e nenhum médico dizer se tem que tirar ou não tirar. Que coisa absurda, né? Vamos seguindo com